O Ministério do Desenvolvimento Regional já investiu em 2020 mais de 1,18 bilhão de reais do orçamento da União no programa de habitação popular. Eu converso sobre esse e outros assuntos com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Boa tarde, ministro, seja bem-vindo. Boa tarde, Georgia, e todos os telespectadores aí do SBT. A gente tem um programa em andamento chamado Minha Casa Minha Vida e o governo federal, por meio do Ministério, vai lançar na próxima terça-feira, amanhã, o programa Casa Verde Amarela. O que é que muda desse programa habitacional, além do nome? Bom, primeiro é importante colocar que uma coisa é o Orçamento Geral da União, como você colocou, mais de 1 bilhão de reais, né, desde o início desse mandato. A outra coisa é o subsídio que o governo concede ao sistema habitacional para permitir que unidades sejam comercializadas com a população de uma forma geral. São mais de 9 bilhões de reais por ano. Então, são mais de 18 bilhões acrescidos a esse 1,18. Seriam os recursos do FGTS? Isso, que por definição do nosso MDR, do nosso Ministério, se decide a aplicação do recurso em várias obras de infraestrutura, inclusive de habitação. Cada real que se investe no sistema habitacional alavanca mais 9 ou 10 reais. Então, se a gente está falando aí em torno de 20 bi de real, entre o subsídio e o recurso diretamente aportado, a gente deve falar em 200 bilhões de reais em recursos investidos em habitação neste governo do presidente Bolsonaro. Recursos disponibilizados para que o mercado possa financiar imóveis e comercializar junto à população, e recursos para tocar obras que estão na carteira. São 900 mil unidades habitacionais que nós herdamos em construção, mais de 100 mil obras paralisadas, unidades habitacionais paralisadas, 150 mil. Nós já retomamos mais de 25 a 30 mil, toda semana nós fazemos retomada de obras, né? E, ao mesmo tempo, entregamos agora, até o final do mês de julho, 600 mil unidades habitacionais no governo do presidente Bolsonaro. E a nossa expectativa é pelo menos mais 600 mil unidades até final de 2021, quando avaliaremos o que faremos em 2022. O novo programa habitacional é um programa que leva em consideração a necessidade de se diminuir a taxa de juros que se cobra ao sistema habitacional. A nossa ideia é apresentar a menor taxa de juros da história do sistema e, com isso, incluir, a nossa estimativa é de mais de 1 milhão de famílias que poderão ingressar no sistema habitacional financiando o seu imóvel e satisfazendo o seu sonho de casa própria. Ao mesmo tempo, nós estamos diminuindo o custo operacional do agente financeiro e o agente operador, que é a Caixa Econômica, dentro de um processo exaustivo de negociação que foi estabelecido com a Caixa e com o Ministério da Economia, para que a diminuição desse custo operacional permita que o maior volume de recursos esteja disponibilizado para a construção de moradia. Nós estamos falando aí de 350 a 400 mil unidades habitacionais que são financiadas por ano, que vai ser acrescido por um número significativo que nós vamos anunciar na terça-feira. Além disso, nós temos mais da metade do Brasil, Natal é um exemplo disso, em que as casas não têm escritura pública, né? Então, nós vamos dar um apoio para as prefeituras por todo o Brasil, para que nós façamos um grande programa de regularização fundiária, né, de dar o título de propriedade aos seus legítimos proprietários, acrescido de pequenas reformas habitacionais. Então, isso é o Casa Verde Amarela, que nós lançaremos ao lado do presidente Bolsonaro amanhã em Brasília. O senhor, durante o discurso da visita do presidente aqui no Rio Grande do Norte, falou que era diferente governar, administrar um país dentro de um gabinete e indo até os municípios conhecer a realidade. O presidente fez essa visita a alguns estados do Nordeste. O que é que muda dele conhecer essa realidade? Foi a primeira visita aqui no Rio Grande do Norte, desde que ele foi eleito presidente da República, para a atração desses investimentos e o desenvolvimento da região. Na sexta-feira, na visita em Mossoró, o residencial que foi entregue naquela cidade, nós tivemos a oportunidade de visitarmos um apartamento de 2 quartos, é um apartamento simples, mas muito bem feito, com a família que queria recepcionar o imóvel. E os empresários locais se cotizaram e mobiliaram aquele espaço. Quando nós entramos lá com o presidente, se verbalizou, se
se transformou um processo que eram números em pessoas. Então, a emoção daquela mãe com um filho, uma filha com problemas de saúde, né, uma pessoa sofrida, humilde, que faz um depoimento, olha, eu ia passar 8 ou 10 anos para conseguir os móveis que hoje estão no meu apartamento. O seu pranto, a sua emoção, isso sensibiliza o administrador, o governante, para entender qual é a sua missão. A missão não é apenas administrar números, mas é cuidar das pessoas. E cuidar de pessoas que precisam da ação do governo, precisam da ação do Estado brasileiro. O Nordeste hoje representa, se não estou enganado, 28% a 30% do total da população do nosso país. Mas tem menos de 14% do produto interno bruto, né, da geração de riqueza que o país produz ano a ano. Então, é evidente que há uma diferença que precisa ser atacada, mas não com ações, eu diria, mitigadoras, ações que vão ser apenas circunstanciais, mas ações estruturantes, né, que permitam que a população se emancipe, se liberte. Quando a gente fala, por exemplo, da área hídrica, da água, né, 30 milhões de brasileiros não têm água tratada na sua casa, aí às vezes é uma crítica, poxa, mas o presidente está fazendo uma ação eleitoreira. Essas pessoas não sabem o que é conviver a sua vida inteira, ter 50, 60, 70 anos e se servir de água através de uma cacimba ou de um caminhão carro-pipa. Então, abrir uma torneira na sua residência e ter água tratada é um gesto de dignidade, de restaurar a cidadania. E é importante, muito importante, que os administradores públicos percebam isso no dia a dia, até para se sensibilizarem na hora de tomar as suas decisões. O Ministério do Desenvolvimento Regional, ele abrigou os projetos e as demandas de outros dois ministérios, Ministérios das Cidades e da Integração Nacional. Quais são os eixos? A gente falou bastante sobre habitação, mas quais são as outras demandas prioritárias, os eixos de trabalho do Ministério do Desenvolvimento? Bom, Jorge, são 5.570 municípios. Hoje, o Ministério tem obras ativas em mais de 5.200 municípios brasileiros. Então, praticamente na totalidade do território nacional, nós temos alguma ação do Ministério do Desenvolvimento Regional. São obras de mobilidade urbana, né, como pontes, viadutos, VLTs, trens urbanos, né? São obras ligadas à questão do saneamento básico, e aí você tem macrodrenagem, você tem tratamento de esgotos, você tem tratamento de resíduos sólidos, você tem adutoras para trazer água potável para a população, né? Você tem a defesa civil, né, que periodicamente é acionada em função das catástrofes climáticas que acometem o nosso país, as mais variadas, ciclone no sul, seca no nordeste, ressaca no litoral, excesso de chuva na região sudeste, e isso se repete ciclicamente, é uma necessidade de se dar um suporte ao território nacional como um todo, e nós o fazemos através da nossa defesa civil nacional. Nós temos também a área de recursos hídricos, né, que, na minha opinião, é extremamente importante, e é o que nós estamos focando aqui no Nordeste. E o que é que vem pela frente? O recursos hídricos, primeiro, a transposição, que é uma obra que tem 15 anos, que deveria ter sido concluída em 4 anos, com um orçamento 3 vezes menor do que o nós temos hoje, eram 4 bilhões, se aproxima de 15 bilhões de reais, fruto de projetos executivos mal feitos, fruto de um certo assodamento eleitoral em detrimento da questão técnica. Ninguém discute a necessidade e a beleza e a tempestividade de um projeto tão importante como esse, que é levar água para o semiárido brasileiro, em especial para o Rio Grande do Norte também. Agora, a maneira como ele se desenvolveu ao longo dos anos foi um espetáculo de problemas que se repetiram e se acumularam. Então, nós esperamos que em junho, agosto, entre junho e agosto do próximo ano, as águas da transposição cheguem ao Rio Grande do Norte. Agora, é um processo moroso, porque cada reservatório que é ocupado, nós precisamos fazer testes de vazão, verificar se ele vai comportar de forma adequada aquele volume de água que está chegando. Na hora em que a água é liberada para o reservatório subsequente, se o canal ele vai ter
a capacidade de acondicionar com a perda mínima. Só entre Jati, no Ceará, e a fronteira com a Paraíba, quando o canal volta a entrar na Paraíba, são 6 outros reservatórios, 6. São mais 90 milhões de metros cúbicos de água, contra 28 milhões em Jati. Então, nós tivemos, por exemplo, sexta-feira passada, a abertura das comportas em Jati para irrigar o canal, o Cinturão das Águas, lá no Ceará, que vai dar segurança hídrica a todo o Vale do Jaguaribe e a região metropolitana de Fortaleza, 4 milhões e meio de habitantes, além de toda aquela região do Cariri. E abrimos também uma outra passagem para o eixo norte, que vai preencher essas 6 barragens, entrará na Paraíba, tem mais 5 ou 6 barragens, inclusive uma de 350 milhões de metros cúbicos de água, até chegar ao rio Piranhas, depois da barragem Engenheiro Avidos, na Paraíba. São mais de 100 quilômetros de rio para chegar em Jardim de Piranhas e, por sua vez, em Oiticica, que é o nosso reservatório principal no caminho da transposição do São Francisco, e a partir daí integrarmos com Armando Ribeiro Gonçalves. Nós temos uma série de obras paralelas que precisam e estão sendo tocadas. Então, se você olhar para Alagoas, nós temos o Canal do Sertão. E os recursos estão garantidos ou o Guedes está lá segurando? Nós já investimos até agora quase 3 bilhões de reais nessas obras hídricas ligadas à transposição e às obras acessórias. Em Alagoas você tem o Canal do Sertão, que está levando água para quase 90 municípios de Alagoas. Você tem na Paraíba vertentes litorâneas, que está levando água para quase 60 municípios do sertão paraibano. Você tem a adutora do Agreste em Pernambuco, né, que está levando água para quase 80 ou 90 municípios ali naquela região de Pernambuco. Nós temos uma série de barragens importantes que estão sendo edificadas, inclusive Oiticica, no Rio Grande do Norte. Nós temos intervenções importantes dentro do estado do Ceará, que hoje tem uma malha de ligação dos seus reservatórios. E nós pretendemos agora, no mês de setembro, isso evidentemente sob orientação do nosso presidente, procedemos os estudos para lançarmos agora em setembro, que já estão feitos, na verdade, os estudos, a licitação do eixo 4 do canal da transposição, que seria o Apodi Salgado. Isso permitiria que quase 100 municípios de Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará possam ter acesso à água, principalmente naquela região ali do Alto Oeste e do Médio Oeste do Rio Grande do Norte e a região de Russas, no outro lado, né? Nós estamos também envidando esforços para lançarmos a licitação da adutora do Siridó, a partir de Oiticica e Armando Ribeiro Gonçalves. Nós queremos retomar a barragem de Santa Cruz, o perímetro irrigado de Santa Cruz, lá em Apodi, que há mais de 6 anos está abandonado, né? Nós temos também um trabalho que vai permitir que a segurança hídrica, ou seja, a segurança que não vai faltar água em 2/3 do estado do Rio Grande do Norte, possa ser estabelecido não apenas com a chegada das águas, mas com as obras acessórias que vão permitir que as águas se espalhem, se espraiem, né, pelo território do estado do Rio Grande do Norte. Primeiro, para dessedentar a sede das pessoas, ou seja, matar a sede, mas também para a agricultura irrigada, para fazer o esgotamento sanitário das cidades que estão no perímetro, para tratar de forma adequada o resíduo sólido, para se investir na mineração, para se investir na indústria. A água é o principal insumo da civilização. Então, nós sabemos a importância de termos água potável com regularidade e com qualidade à disposição do nosso estado e dessa região nordestina. Ministro, apesar de toda a nossa cobertura da pandemia, das coisas que ficaram represadas nesse primeiro semestre, que precisam transcorrer, existe uma eleição aqui no percurso do ano de 2020 e saber como é que vai ser o grupo político do presidente, como vai ser a atuação aqui no Rio Grande do Norte, nos municípios, especialmente na capital. E se fala em uma candidatura desse grupo? Olha, o presidente nos orientou que nós mantivéssemos o ritmo de trabalho de tal forma que os cronogramas físico-financeiros das obras em execução não sofressem paralisação, que o nosso foco fosse na administração e nas entregas. É isso que a gente está fazendo. Na sexta-feira, inclusive, quando o presidente esteve em Panguaçu, na saída de Mossoró, num distrito chamado Angélica, longe do centro urbano, inclusive,
uma região com 300 habitantes que a vida inteira, né, trabalhou com a água de cacimba e a água em reservatórios acondicionados em função de chuva e carro-pipa. Então, lá nós tomamos um banho de um poço artesiano que foi perfurado naquele distrito, e mais de 200 poços já foram perfurados aqui no estado, né? Então, aquilo é uma demonstração de que o que se trabalha, o que se planeja, se materializa, né? Então, o presidente abraçado com aquelas pessoas e tomando um banho de poço, né, da água que estava vindo do subterrâneo, para mim, eu acho que para a nação brasileira é a imagem mais forte que a gente pode Terá apresentar. candidato o grupo? Já viu que ele não respondeu, né, sobre política. Eu acho que eu respondi. Eu estou dizendo que o nosso trabalho é entrega e administração. O presidente não vai participar das eleições municipais, nem no Rio Grande do Norte, nem em nenhum outro local do Brasil nesse primeiro turno. Essa foi a deliberação do presidente, e é evidente que, como ministro, eu irei cumprir. E o seu projeto político? Lá também, durante o discurso, eu de longe aqui, nas imagens, escutava Rogério, governador. Da minha parte, não. Não, eu sou candidato a ser um bom ministro. Eu espero, assim, né, com essa oportunidade que eu estou tendo, sendo norte-riograndense e nordestino, numa pasta importante como essa, que é a pasta do desenvolvimento regional, dar a minha contribuição para que o Nordeste possa ter essa segurança hídrica, ter essa condição de se libertar, né, de se emancipar, de poder andar com as próprias pernas, para deixar de ser, no imaginário de alguns, um problema e passar a ser, como ele de fato é, solução, né? O Nordeste é uma região rica, é uma região com extraordinário potencial, que se concretiza todos os dias de cultura, de inovação tecnológica, de empresas inovadoras que existem aqui, de um povo bom, resiliente, trabalhador, que quer oportunidade, que quer condições para desenvolver o seu potencial. E é isso que eu pretendo fazer. Aproveitar essa oportunidade, agradecer muito a Deus, né, por ter me dado essa oportunidade de ser ministro do meu país, é muito honroso para mim, e a confiança do presidente da República para realizar um bom trabalho a favor do Nordeste brasileiro e do Brasil. Ministro Rogério Marinho, muito obrigada por sua entrevista aqui no Jornal do Dia. Obrigado também. Uma boa tarde. Todos. O JD termina aqui. Outras notícias no Jornal do Estado às 7h20 da noite. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima tarde. A gente se encontra amanhã. Até lá.